Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Toda planta de campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-lhe a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aplicação pessoal do versículo 2 e 3. Vivemos em um mundo orientado pelas ações. Há sempre algo a fazer e nenhum tempo para descansar. Mesmo assim, Deus demonstrou que o descanso é apropriado e certo. Se o próprio Deus descansou de seu trabalho, não admira, então que também precisamos de descanso. Jesus demonstrou este princípio quando ele e seus discípulos saíram em um barco a fim de escapar da multidão. Isso está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 31, 32. Nosso tempo de descanso refrigera-nos para os momentos de trabalho. Aplicação pessoal do versículo 3. O fato de Deus ter abençoado o 7º dia significa que ele o separou para o uso santo. Este ato é encontrado nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, no qual Deus ordenou a observância do sábado. Quanto ao seu ensino,
do sábado no Novo Testamento, ler as seguintes passagens: Mateus capítulo 12, versículo 8, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Consideremos ainda que o sábado no Antigo Testamento prefigura o repouso que todos encontramos em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 11, está escrito. Aplicação pessoal do versículo 7. Do pó da terra implica que não há nada fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem o nosso corpo. O corpo é um invólucro, uma estrutura sem vida, até que Deus o torne vivo com seu fôlego de vida. Quando Deus tira a este fôlego, nosso corpo retorna ao pó. Desse modo, nossa vida o valor provém do Espírito de Deus. Muito se gloriam de suas conquistas e habilidades como se fossem donos de sua própria força. Outros sentem-se desvalorizados por não possuírem muitas habilidades. Na verdade, nosso valor não provém de nossas realizações, mas do Deus que criou o universo e escolheu presentear-nos com o ministério e miraculoso dom da vida. Faça como ele, valorize a vida. Aplicação pessoal do versículo 9. O nome da árvore do conhecimento do bem e do mal implica que o mal já havia acontecido, senão no jardim, então no tempo da queda de Satanás. Aplicação pessoal do versículo 9, 16 e 17. A árvore da vida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era realmente árvores? Dois pontos de vista são frequentes abordados. Primeiro ponto de vista. As árvores realmente existiam, mas simbolicamente a vida eterna com Deus era representada pelo comer do fruto da vida. Segundo ponto de vista. As árvores realmente existiam e possuíam propriedades especiais. Ao comerem o fruto da árvore da vida, Adão e Eva teriam adquirido a vida eterna, desfrutando um relacionamento permanente como filhos de Deus. Em ambos os casos, o pecado, queridos, de Adão e Eva separou-os da árvore da vida, impedindo-os, então, de obter a vida eterna. De modo curioso, esta árvore aparece novamente em Apocalipse, versículo 22, numa descrição de pessoas usufruindo a vida eterna com Deus. Aplicação pessoal do versículo 15 e 17. Deus conferiu a Adão a responsabilidade pelo jardim e ordenou que ele não comesse o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de impedi-lo fisicamente, Deus lhe concedeu a chance de escolher e, com isso, a possibilidade de escolher errado. Deus continua a nos dar chances e nós ainda costumamos fazer a escolha errada. Tais erros podem nos causar dor, mas ajuda-nos a aprender a fazer as escolhas melhores no fruto, viver com as consequências de nossas escolhas. Ensina-nos a pensar e escolher com mais cuidado. Aplicação pessoal do versículo 16 e 17. Porque Deus plantaria uma árvore no jardim e então proibiria Adão de comer o seu fruto? Deus queria a obediência de Adão, mas deu-lhe a liberdade de escolher. Amigos, sem escolha, o homem teria sido como um prisioneiro e sua obediência não teria sido sincera. As duas árvores proporcionavam um exército de escolha, com recompensas pela escolha da obediência e tristes consequências pela desobediência. Quando você estiver diante de uma escolha, prefira sempre obedecer a Deus. Aplicação pessoal do versículo 18 ao 24. O trabalho criativo de Deus não estava completo até ele fazer a mulher. Deus poderia tê-la formado do pó da terra, do mesmo modo que fizera o homem. Porém, ele preferiu fazê-la
da carne e dos ossos do homem. Assim, Deus ilustrou que, no casamento, o homem e mulher estavam simbolicamente unidos em uma só carne. Esta é uma união fabulosa dos corações e vida do casal. Por toda a Bíblia, Deus trata esta união especial com seriedade. Se você é casado ou planeja se casar, essa disputa a manter este compromisso que faz de vocês seu cônjuge um só. O objetivo do casamento deve ser mais do que companheirismo, precisa haver unidade. Aplicação pessoal do versículo 21 ao 23. Deus prepara homens e mulheres para várias tarefas que convergem todas para um mesmo objetivo: honrar a Deus. O homem dá vida à mulher e a sua mulher dá vida ao mundo. Cada papel carrega privilégios exclusivos e não há razão para pensar em que o sexo é superior ao outro. Aplicação pessoal do versículo 24. Deus presenteou Adão e Eva com o matrimônio. Eles foram criados perfeitos um para o outro. O casamento não foi uma conveniência, tampouco foi criado por qualquer cultura. Ele foi instituído por Deus e possui 3 aspectos básicos. Primeiro, o homem deixa seus pais em um ato público, promete-se a si mesmo a sua esposa. Segundo, o homem e a mulher são unidos assumindo responsabilidades pelo bem-estar mútuo e amando um ao outro antes das outras pessoas. Ambos tornam-se um na intimidade e no comprometimento de união sexual que são reservados para o casamento. Casamentos sólidos incluem estes 3 aspectos. Aplicação pessoal do versículo 25. Você já notou que uma criancinha pode correr nu em uma sala cheia de estranhos sem ficar envergonhada? Ela não tem consciência de sua nudez. Assim como Adão e Eva não se embaraçavam em sua inocência, mas após terem eles pecado, vergonha e desconforto se seguiram, criando barreiras entre o casal em si e Deus. Costumamos experimentar as mesmas barreiras no casamento. Idealmente, entre o marido e a mulher, não deve haver barreiras ou sentimento de vergonha ao se exporem um para o outro ou para Deus. No entanto, assim como Adão e Eva, versículo 7 do capítulo 3, usamos folhas de figueira, barreiras, porque temos áreas que não desejamos que nosso cônjuge ou Deus vejam. Então nos escondemos assim como Adão e Eva se esconderam de Deus. No casamento, a falta de intimidade espiritual, emocional e intelectual costumam perceber a quebra da intimidade física. E da mesma maneira, quando deixamos de expor nosso pensamento mais secretos para Deus, quebramos nossa linha de comunicação com Ele.